São muitos os desafios que estão no futuro muito próximo e um pouco mais longínquo de Moçambique. Vamos procurar perspectivá-los de alguma maneira, também sobre que soluções é que poderemos encontrar com a convidada deste jornal, Cátia Batista, professora associada de Economia da Universidade Nova de Lisboa e diretora científica do Centro Nova África. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Cada vez mais temos ouvido nas últimas semanas, desde que o IDAI passou por Moçambique, que este foi um fenómeno mais um e que vai ser apenas um de muitos outros fenómenos de catástrofe natural que com as alterações climáticas vão atingir nomeadamente Moçambique. Daí que lhe pergunto, que mecanismos é que podem ser postos no terreno, nomeadamente por Moçambique, para procurar mais eficazmente responder aos problemas inerentes e decorrentes de catástrofes como a do ciclone Idai? É difícil para um país sozinho fazer face a uma tragédia desta dimensão. Moçambique já tem sofrido os efeitos destas alterações climáticas desde há muitos anos. Quer dizer, nós temos visto cheios recorrentes a ocorrer, mas normalmente elas afetam dezenas de milhares de pessoas. Uma situação que é grave, mas que não é tão grave como agora, onde nós temos 1,8 milhões de pessoas afetadas. Por isso, é difícil pensarmos num mecanismo que torne Moçambique capaz de fazer face a uma tragédia desta dimensão. Mas estas tragédias, elas vão tender a acontecer cada vez mais no mundo todo e, portanto, uma possível solução, aliás, uma solução que foi proposta pelo ex-economista-chefe da ajuda britânica, professor na Universidade de Oxford, o Stephen Dercon, uma proposta que ele pôs foi a criação de um seguro humanitário internacional, em que todos os países do mundo, no fundo, dariam contribuições para emergências deste tipo, antes de elas acontecerem, e criar-se-iam mecanismos de pré-financiamento antes de estas tragédias acontecerem, e assim haveria, antes de mais, a capacidade financeira que não há neste momento para Moçambique e para outras tragédias desta dimensão, neste momento no mundo. As próprias Nações Unidas reconhecem que não há capacidade financeira para fazer face a tragédias desta dimensão. Por outro lado, gerir esse seguro? Este seguro, bem, aqui as próprias Nações Unidas poderiam fazer este trabalho. No fundo, elas estão a gerir, neste momento, estão a reconhecer esta necessidade e, portanto, uma ideia seria, ou uma sugestão, poderia ser a criação deste tipo de seguro internacional, sendo que ele seria não só sobre pré-financiamento de catástrofes desta dimensão, mas seria também um mecanismo que asseguraria, por um lado, a coordenação das próprias agências internacionais, que nós sabemos que muitas vezes, estão todas interessadas em contribuir para o bem comum, mas a coordenação de facto no terreno falha muitas vezes e, portanto, é necessária esta coordenação. E, por outro lado, também os governos, e aqui neste caso o governo de Moçambique, beneficiaria de algum tipo de aconselhamento técnico e cooperação, porque, obviamente, os governos locais sabem identificar melhor as necessidades, mas, no fundo, seria um mecanismo complementar e abrangente que eu julgo que seria bastante útil neste tipo de situação. Temos vindo a assistir, o número mais recente é 501 mortos, há milhares de pessoas feridas, são mais de 700 mortos nos 3 países afetados pelo Idai e temos visto que na zona de Sofala as populações rurais terão sido as mais afetadas porque ficaram com casas completamente destruídas. Na Beira, 90% da cidade também ficou, mas é diferente porque, sendo uma cidade, houve a facilidade de acorrer mais facilmente a essas pessoas. Ora, nos meios rurais, muitas pessoas têm casas ou bens muito próximo de leitos de rios ou das margens dos rios que completamente galgaram. A solução para minimizar esse impacto em situações futuras deste género poderia passar, por exemplo, pela instalação de projetos de irrigação com energia solar a 50 a 100 metros, por exemplo, dos cursos de água para minimizar este tipo de problemas? Esta é uma questão complicada que eu acho que não é óbvio. Deixe-me só acrescentar que o problema nestas zonas rurais é que nós estávamos mesmo na véspera das colheitas. Portanto, as pessoas não perderam só as suas casas, as pessoas perderam a colheita. Portanto, tínhamos acabado a época da espera, no fundo, e agora que vinha esta cultura, ela está perdida. E, portanto, a situação começa aqui muito, em termos de curto prazo, o que nós temos é esta situação de emergência. Depois temos uma questão mais relacionada com o que me estava a fazer, que é no longo prazo. Ou seja, como é que estas pessoas vão recuperar a sua capacidade de reagir e de melhorar a produtividade e melhorar a sua resiliência a estes choques. E aqui, nós temos feito algum trabalho
que tem a ver com a irrigação em algumas das machambas, como nós chamamos a estas pequenas áreas agrícolas que a maior parte da população rural explora, mas tem a ver, se calhar ainda antes disso, com a falta de produtividade que elas têm e que não tem só a ver com a irrigação. Tem a ver com outras técnicas agrícolas que têm sido muito difícil a adoção. Nós, em trabalho diretamente com o Ministério da Agricultura, é reconhecido que a capacidade de aconselhamento técnico é reduzida por parte do Ministério e, portanto, há aqui uma série de estratégias inovadoras que podem ser feitas com estes agricultores para trabalhar com eles, para que eles melhorem a sua produtividade agrícola. A irrigação poderá ser uma parte, mas eu não sei se será suficiente para diminuir a vulnerabilidade a estas situações. Mas no campo do planeamento de médio e longo prazo, ou mesmo de longo prazo, quando temos uma cidade como a Beira que tem uma parte considerável de terreno abaixo do nível do mar, quando a zona de Sofala é tão plana como sabemos e é tão propensa a inundações de grande escala que possam, para além de eliminar colheitas, também completas povoações. O planeamento deveria ser feito do ponto de vista económico, perspectivando o futuro, de que forma? Pensando numa reconstrução que consiga, obviamente, ter capacidade de minimizar impactos destes no futuro. Do conhecimento que tem de Moçambique, tem noção de se, ao nível político, há essa sensibilidade e essa vontade? E capacidade, já agora? A capacidade eu acho que é a questão crítica. Eu acho que, particularmente depois de uma tragédia destas dimensões, todos estarão muito sensibilizados para este problema. Eu diria que, obviamente, neste momento já há discussão política sobre o assunto, porque nós já vimos a Renamo a vir queixar-se de que não houve capacidade para prever, não houve capacidade para evitar todas estas consequências negativas e, por outro lado, que também não tem havido esforços suficientemente rápidos no alívio das necessidades que as populações estão a enfrentar. Portanto, eu diria que, nem que seja porque nós temos eleições em outubro, porque há aqui movimentações políticas... Pelo menos, se elas forem em outubro, podem ser adiadas, para dizermos, já está a falar. Sim, pronto, exatamente. Eu acredito que sejam também adiadas, mas pronto. Mas eu acredito que haja aqui incentivos políticos e vontade para os decisores moçambicanos quererem fazer estas alterações. Eu acho que aqui a questão é mesmo a capacidade. Como estávamos a dizer agora, as necessidades que temos não são de curto prazo, as necessidades são de longo prazo, vão-se prolongar durante muito tempo e há aqui uma clara falta de capacidade. No quê? Neste momento, a concentração dos esforços de ajuda estão na emergência humanitária, nesta crise de segurança alimentar que temos, quando portanto, nós estamos a falar mais de Sofala, mas também a Zambésia e Manica as colheitas já estavam a ser perdidas ainda antes do ciclone entrar em Moçambique. Portanto, há aqui uma situação de crise alimentar para onde a maior parte dos recursos estão a ser canalizados. E as Nações Unidas dizem que o financiamento existente é insuficiente. Ora, nós teremos de reconstruir aqui muita infraestrutura e eu não sei se estas pequenas localidades rurais vão ser o primeiro foco de atenção neste clima de recursos escassos. Quais é que acha que serão os focos de atenção? Bem, eu diria que, enfim, já houve investimento em estradas, porque as estradas são cruciais, temos a linha ferroviária e depois temos telecomunicações, que são muito importantes. Aliás, como falávamos antes, o papel das telecomunicações pode ser muito importante aqui também como alívio ao nível micro para estes pequenos agricultores. Por exemplo? Temos, por exemplo, fintech, que é uma palavra que está muito na berra, mas que em Moçambique nós já fizemos estudos no Centro Nova África e demonstramos que mobile money, que é a capacidade que as pessoas nas zonas rurais têm para utilizar telefones, telemóveis muito básicos para receberem transferências financeiras, por exemplo, familiares ou conhecidos que tenham nas cidades de Maputo, na cidade de Maputo, ou enfim, na Beira, ou enfim, noutras cidades, podem receber transferências financeiras e, de acordo com os nossos estudos, nas cheias de 2013, por exemplo, houve várias famílias que nos disseram que tinham passado menos episódios de fome porque recebiam estas transferências financeiras neste contexto de emergência. Portanto, telecomunicações é algo muito importante, algo que pode ser utilizado, por exemplo, também para passar informação para combater necessidades na área da saúde, por exemplo, este problema de uso de águas estagnadas, cólera. Enfim, a prevenção também pode ser feita através de campanhas que são relativamente baratas, utilizando a tecnologia
do telemóvel. E, portanto, acho que estes investimentos em grandes infraestruturas serão provavelmente prioritários, sendo que eu não discordo que o planeamento ao nível destas localidades não seja importante. A questão é, muitas vezes, as terras que têm são de acesso, enfim, são estradas de terra batida, elas não têm sequer acesso às capitais de distrito, que ficam a 2 ou 3 horas de distância. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que vai haver capacidade, no curto prazo, pelo menos para este tipo de planeamento, que seria tão desejável. Cátia Batista, muito obrigado por ter vindo Obrigada, até este jornal. Muito boa noite. Boa noite.